Nós vamos falar um pouco desta caridade, da caridade de verdade, a caridade que ninguém sabe, e um pouquinho também da filantropia. Nós estamos mais acostumados com a filantropia. A filantropia é aquela caridade que nós fazemos para o outro, mas pela necessidade do ambiente em que nós vivemos, no país em que nós estamos. Nós estamos num país que ainda há uma quantidade muito grande de pessoas necessitadas. E para isto é necessário sim que nós tenhamos caridade, compaixão em nosso coração e auxilie essas pessoas. Nós temos leis, nós temos, e principalmente no Brasil, tem uma lei que se chama SUAS. Poucas pessoas estão acostumadas com o SUAS, porque está mais acostumado com o SUS. SUS é o Sistema Único de Saúde e o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. É um direito, é um dever de todos. Não tem problema? Obrigada. Então, é um direito, é um dever de todos, e principalmente do Estado. E nós colaboramos de alguma forma dentro das nossas instituições, dentro da nossa casa, junto com os nossos amigos, nós vamos sim auxiliar aqueles que têm necessidade. Mas a gente também tem que pensar na caridade dos ensinos do Evangelho com relação a nós mesmos, porque este é um capítulo muito bonito, é um capítulo tão bonito. Kardec tomou tanto cuidado com esse capítulo, porque ele vai falar da caridade do coração, ele vai falar da caridade filantrópica, ele vai falar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a caridade dentro da nossa casa, a caridade dentro dos nossos amigos, junto com os nossos amigos, junto com os nossos familiares. E nós sabemos muito bem que nós vivemos numa sociedade onde precisamos aparecer. As redes sociais hoje mostram muito isso. A amizade, a vida, ela é pautada por likes. As pessoas ficam tristes porque postou uma foto e a outra pessoa não viu, não curtiu, não disse que você estava bonito, ou que que lugar que você estava. Muitas vezes as pessoas viajam, vão em restaurantes, vão nos lugares e não vão para ter uma verdadeira experiência, para ter um verdadeiro contato com aquilo. Vai para poder divulgar para o outro. Pede a comida, faz a foto da comida, coloca no pôster, faz a foto perfeita, mostra o lugar perfeito. Mas se você perguntar para a pessoa qual foi a experiência que ela teve com aquilo, ela não vai saber explicar isso. Vai, por exemplo, eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Bento Gonçalves e nós fomos a Canelas. O meu esposo não conhece o Sul, eu sou lá do Sul, fui levá-lo para ele conhecer e falei para ele, você precisa ir em Canelas, no lugar que eu vivi e tal. Blá, blá. E nós fomos, eu fui mostrar então para ele a Cachoeira do Caracol, que ela é linda, maravilhosa, caindo. E nós olhando aquilo, conversando. E a gente olhou ao lado, assim, todas as pessoas estavam primeiro fotografando. Ou seja, o primeiro impacto, que é aquilo de você chegar, olhar, ficar encantado com aquilo, não existe. Primeiro fotografa, primeiro põe na rede, depois marca não sei quem, não sei quem, não sei quem.
E depois, se der, vamos embora correndo que tem outro lugar para fotografar, né? Tem outro lugar para ver. Então a gente precisa tomar cuidado dessa divulgação em excesso, desse olhar em excesso que o outro tem que ter sobre a sua vida. Depois ele diz assim: ai, a minha vida está esquisito, parece que eu não vou para frente, parece que eu estou amarrado, coisa parecida. Mas, meu Deus, você está muito projetivo, você está muito para fora de si e não para dentro de si. E Jesus, então, nos propõe que nós devemos ter um bem mais valioso, um desejo mais valioso, e esse desejo e esse bem mais valioso não necessita de testemunhas. Então, a caridade não necessita de testemunhas, a caridade para conosco não necessita de testemunhas, e nós precisamos disso. É muito estranho, e às vezes nós dois sofremos algum tipo de ataque dos nossos irmãos encarnados que diz assim: como assim vocês foram em tal lugar e não colocaram nenhuma foto no Face? Nós não ficamos sabendo que vocês foram, mas nós não queríamos que ninguém soubesse. Nós não precisamos que as pessoas saibam disso. Por que nós temos essa necessidade de mostrar para o outro? Porque nós queremos aceitação, porque nós queremos aprovação, porque nós queremos que falem de nós. A mesma coisa hoje nós vemos muito na rede, a pessoa fotografa, ele vai dar uma caixa de pizza da sobra, daquilo que ele não comeu, aquela da viagem, ele vai oferecer para a pessoa e vai pôr a foto primeiro para a pessoa ver. Isso não é caridade. Isso nem é filantropia, isso é se aparecer mesmo. Isso é vaidade mesmo, isso é egoísmo mesmo, isso é alta divulgação. E ao mesmo tempo é desejar, é querer que não acabe a pobreza, não termine a pobreza. As pessoas têm uma dificuldade imensa de sentir a felicidade do outro. E esta é a caridade assim mais verdadeira que Jesus falou. Você fazer para que o outro fique bem, para que o outro seja feliz, mas fazer sem que ninguém está sabendo. Você colaborar com o bem-estar do outro. Você orar para que o seu país não tenha miséria. Você orar para que o seu país termine a corrupção e você participar ativamente disso, participando dos programas sociais, não se permitindo a corrupção, porque nós esperamos que o nosso governo faça muito por nós, que ele deixe o nosso país um paraíso, um Éden. Mas o governo, ele é a réplica de nós mesmos. Nós colocamos o governo no poder. E por que nós colocamos pessoas X e pessoas Y? Porque nós temos crenças e porque essas crenças mantêm as crenças negativas. É muito bom e nós vamos encontrar muitas casas espíritas que faz uma alta divulgação do seu trabalho social, entregando o peixe mês a mês. Mas a casa espírita não tem um trabalho de aprendizagem, que é ensinar a pescar. Então nós precisamos tomar cuidado com o tipo de caridade que nós fazemos e por que nós a fazemos. Nós a fazemos porque a pessoa está necessitada, porque é naquele momento, ou nós precisamos desta pobreza em torno de nós, dessa miserabilidade em torno de nós, para que a nossa vaidade, o nosso orgulho continue sendo visto. Então, você conta, nossa, esse mês a Casa Espírita deu 120 cesta básica. Fala aquilo com orgulho, deveria falar aquilo com lágrimas nos olhos. Porque se precisou dar 120 cestas básicas, tem 120 famílias em estado de vulnerabilidade. Por que está em estado de vulnerabilidade? O que nós estamos fazendo
para melhorar, para ensinar essa família a pescar e não ficar em estado de vulnerabilidade. Esse mês nós demos 180 passes. Por que nós precisamos dar 180 passes no mês? Por que aquela pessoa estava necessitada? Onde que nós estamos falhando no ensino do Evangelho de Jesus, que nós não precisamos de muletas para ficar bem, que nós podemos andar com os nossos próprios pés, que nós podemos esconder a mão esquerda e permanecer e permitir que o outro ande por si só. Onde que estamos falhando em ensinar que ele pode, por si só, ficar muito bem? Por que nós necessitamos tanto dessa miserabilidade física, moral e espiritual em torno de nós? É disso que Jesus está falando. É disso que ele propõe. Por isso que ele coloca neste evangelho: quando o Filho do Homem vier na sua glória, todas as nações se dobrarão diante dele, e ele separará como o pastor separa a ovelha dos bodes. À sua esquerda colocará os bodes e à sua direita as ovelhas. E ele vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde para a glória do teu Pai. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me deste de vestir. Me acolheste, me visitaste no hospital e na prisão. Vê que não é só ensinar, não é só dar o peixe, é ensinar a pescar. E essas pessoas vão dizer: Senhor, quando é que eu fiz isso? Quando fizeste aos pequeninos do meu Pai. E à esquerda, ele vai fazer a mesma coisa. Afaste-te de mim, porque produziste a obra da iniquidade. O que é a obra da iniquidade? É a obra do nosso orgulho, é a obra da nossa vaidade, é a obra da nossa alta divulgação, é a obra onde quem aparece somos nós mesmos. Cada um de nós. Que dia que eu não fiz? Que dia que eu te deixei desamparado? Que dia que eu te vi com nu e não te vesti, te vi com sede? Vocês já perceberam a diferença? As ovelhas perguntam: quem, Senhor? Para quem que nós fizemos isso? E o outro diz: que dia que eu te vi e não fiz? Porque a gente diz isso mesmo. Nossa, mas eu faço trabalho social. Nossa, mas eu estou no trabalho social. Mas eu faço parte disso. Mas você faz para o seu benefício ou para o benefício do seu irmão? Que dia que nós paramos e sentamos e ouvimos a história da pessoa? Que dia que nós fazemos aquela pessoa se sentir digna? Que dia que nós encaminhamos essa pessoa para a dignidade, para uma vida melhor? E eu não estou falando de você pegar uma pessoa que mora na rua e colocar num apartamento, ou recolher tudo. Nós vínhamos comentando isso hoje na estrada. Que a gente vê outra coisa, a gente vê que os estabelecimentos fazem o quê? Faz alguma coisa para impedir a pessoa em situação de rua de dormir debaixo da maquise, de se proteger do sereno, do sol, da chuva, se proteger do frio. Coloca grades, coloca espinhos, coloca um prego. O problema não é meu. O problema é do governo. E é verdade, o governo promete desde 1988 que é um dever do Estado, mas também é um dever nosso, porque tanto o SUS como as SUAS é de 50% de usuários. Ele é constituído de 25% de administração, 25% de funcionários e 50% de cidadão. Então, se
a culpa também cai sobre nós. Sejamos espíritas ou não, nós precisamos pensar em soluções, nós precisamos participar ativamente dos problemas municipais. Nós precisamos... casa espírita não é política. Casa espírita, o espírita não deve se candidatar a vereador, prefeito, presidente, seja eu lá o que for. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de participação social. Eu estou falando de você saber como é que funciona a UBS do seu bairro, o seu centro de saúde, que dia que tem reunião de conselho, que dia que você pode participar. Eu estou falando do CRAS do seu bairro, que cuida da assistência social, qual curso profissionalizante que tem, quantas famílias estão inseridas, por que família X e Y não está inserida. Porque senão nós continuaremos a ser caridosos da mão esquerda, caridosos para o outro ver. É bonito, né, você passar na madrugada nas ruas e as pastorais de todas e qualquer religião estejam distribuindo o pão e o leite. E às vezes a gente ainda até critica, né? Não está fazendo nada, o cara é vagabundo, tá só jogando dinheiro fora. A nossa mão para o lado de fora, a nossa mão esquerda para o lado de fora, a nossa mão de crítica, a nossa mão de cobrança, a nossa mão onde não é eu que estou fazendo. Porque se fosse eu gostaria que as pessoas estivessem vendo, de preferência fotografando e colocando no Face ou no Instagram, no TikTok. Ou na página do Antônio Carlos, fulano de tal, fez uma imensa caridade. Nós precisamos pensar em responsabilidades. Eu costumo brincar, quando eu vou fazer alguma palestra em alguma casa não espírita, e que eu faço, eu costumo brincar assim: nós gostamos de fazer caridade para o outro ver como os fariseus. Nós fazemos caridade para as trombetas tocarem. As trombetas de hoje são as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok, sei lá eu mais o que, tem tantas redes que eu nem sei mais quantas. Elas são as trombetas de todos os dias. Então nós fazemos esse tipo de caridade. Só que eu costumo brincar que as trombetas espirituais estão tocando. E quem já teve a oportunidade, a curiosidade de ler o item 20 da Gênese de Kardec, do último capítulo, a nova geração, ele vai dizer que nós que sabemos de todas essas coisas que eu estou falando aqui e não fizermos nada, nós não somos maus, nós não somos os espíritos cruéis, nós não somos aqueles que vão sofrer um degredo. Ele diz com todas as letras que nós nasceremos em lugares miseráveis dos confins da terra para auxiliar os que nem começaram ainda. E é uma promessa muito doída. Quem lê aquilo e não sente arrepio na espinha, porque se a gente encarnado no Brasil, que é um país de paz, que é um país tranquilo, que é um país feliz, porque ele é um país feliz. Nós não temos terremotos, nós não temos maremotos, nós não temos guerras civis. Só disso, já a metade da felicidade já existe para nós. Nós somos um país que produz alimento, que tem a maior fartura da América em solos férteis, que é um dos maiores produtores em soja, café, cacau e etc. Mesmo com a vassoura de bruxa no cacau, nós ainda somos grandes produtores. Nós somos reconhecidos pelos nossos queijos premiados com medalha de ouro, medalha de prata, de bronze, menção honrosa no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais.
E aqui de São Paulo, pertinho da gente, Fazenda Atalaia, ó, eu fazendo propaganda, vai provar queijo. E em Minas, na Serra da Canastra. Nós somos o maior exportador de café de alta qualidade. Nós exportamos um café, caso nós quiséssemos comprar para o nosso deguste, custa R$1.000 o quilo. O café de Jacu, de Minas Gerais. Nós temos muitas riquezas, nós somos premiados com jovens brilhantes. Olimpíadas de Matemática do ano passado, o Brasil venceu e ninguém sabe. A Olimpíada Internacional, o Brasil levou medalha de ouro. Levou medalha de ouro, prata e bronze em física, em química. Mas a gente não sabe disso porque brasileiro só gosta de futebol e dancinha pro carnaval. Não é verdade. Nós temos complexos de vira-latas. Só o de fora é que é bom. Um país onde está designado segundo, Pátria do Evangelho de Irmão Humberto, designado para aqueles que já escolheram a pacificação. Foi preparado por Jesus e Ismael, seu primo, para aqueles que já desejam a pacificação. E aí a gente fica com o complexo de vira-lata. A Rússia que é bom, os Estados Unidos que é fantástico. Tudo bem, são países maravilhosos. A Europa é espetacular. Eu tive o prazer de conhecer o ano passado. Para turismo. Para turismo. Porque o Brasil para turismo também é fantástico. Mas nós estamos perdendo a consciência social, que é o marco número 1 do Evangelho de Jesus. Tudo aquilo que fizerdes para o outro está fazendo para mim. E tudo aquilo que encaminhardes para o outro está fazendo para mim. E nós estamos perdendo esse contato social conosco mesmos. A vida virtual é fantástica, é maravilhosa. É um espetáculo. Eu nunca vou deixar de dizer isso. Eu trabalho virtualmente, eu trabalho na frente de um computador o dia todo. Mas nós precisamos de pessoas, porque Deus criou pessoas completamente individuais, sui generis, únicas, sem cópia, sem fotocópia, sem clone. Cada espírito individualizado é um e único para convivermos uns com os outros. Jesus é o maior exemplo disso. Onde ele andava tinha uma multidão atrás dele. O Evangelho fala de pregação para 5.000 pessoas, 5.000 homens, que era o que era contado naquela época, fora mulheres e crianças. Ele andava o tempo todo com 12 amigos. Ele tinha amigos íntimos de ir na casa, de fazer pousada, na casa da sogra de Pedro, na casa de Lázaro, na casa de Zaqueu, na casa de Mateus. E nós estamos esquecendo isso. Estamos esquecendo a maneira como ele ensinou. O cristianismo primitivo. Nós estamos esquecendo da comunicação. Nós estamos esquecendo da comunidade. Eu estou na doutrina desde o tempo que pelo menos 2 vezes no ano tinha um jantar na casa espírita, para todo mundo se conhecer, para todo mundo se ver, para conversar, que tinha encontros de estudo no sábado, das 2 às 18 horas, com café da tarde.
para a gente conversar, se conhecer e dar risada. Hoje, quando você propõe uma casa espírita, vamos fazer um encontro de estudo de um tema social importante. Ninguém tem tempo, ninguém quer. Se nós não estamos prontos para acolher o necessitado lá fora, quem é que estará pronto se nós é que somos a luz do mundo, o farol que alumia as outras religiões, segundo Kardec? Então, a caridade começa aqui, no nosso coração e no nosso irmão ao lado. E aí faz uma corrente de bem. E nós sanamos a pobreza física, moral e espiritual que há na Terra ainda.